Imagine a transição de um feroz perseguidor a um devoto apóstolo de Cristo. Esta é a cativante história de Paulo, uma figura cuja jornada é nada menos que miraculosa. Antes de se tornar uma figura líder no cristianismo primitivo, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso e era um fariseu. Em termos simples, ser um fariseu significava que ele fazia parte de uma seita judaica, conhecida por sua estrita observância da lei de Moisés e das tradições judaicas. Os fariseus eram conhecidos por sua ênfase na pureza e na observância da lei judaica. Como fariseu, Paulo era altamente educado na lei judaica e zeloso em suas convicções religiosas. Esse zelo é evidente em sua perseguição inicial aos cristãos, que ele acreditava ser em defesa da tradição e da lei judaicas. O próprio Paulo descreveu sua vida como fariseu em várias passagens da Bíblia. Em Filipenses 3, 5, 6, ele detalha seu passado. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui, Paulo destaca suas profundas raízes na tradição judaica e sua estrita observância da lei antes de se converter ao cristianismo. Paulo também falou sobre sua educação em Atos 22, 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós hoje sois. Gamaliel era um rabino altamente respeitado e um líder no Sinédrio, o conselho governante judaico. Ser educado sob Gamaliel significava que Paulo recebeu o treinamento de um dos mais distintos professores judaicos de sua época. A história da dramática conversão de Paulo na estrada para Damasco é um dos eventos mais significativos do Novo Testamento. Antes de sua conversão, a missão de Paulo era perseguir cristãos. A Bíblia diz: Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1. Paulo estava a caminho de Damasco com cartas do sumo sacerdote em Jerusalém, concedendo-lhe autoridade para prender qualquer seguidor do caminho, um nome inicial para o cristianismo, e trazê-los de volta a Jerusalém. Enquanto viajava, Paulo experimentou um evento milagroso. Uma luz brilhante do céu subitamente brilhou ao seu redor e ele caiu ao chão. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta voz era Jesus falando com ele do céu. Confuso e atônito, Paulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 3-5. Esta revelação foi chocante para Paulo, pois desafiava diretamente suas crenças e ações. Jesus então instruiu Paulo a ir para Damasco e esperar por mais instruções. Após este encontro, Paulo encontrou-se cego. Seus companheiros o levaram pela mão até a cidade, onde ele permaneceu cego por 3 dias, sem comer nem beber. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão de Deus, instruindo-o a visitar Paulo. Apesar de seu medo inicial, conhecendo a reputação de Paulo, Ananias obedeceu. Ele encontrou Paulo, impôs-lhe as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Paulo e ele recuperou a visão. Ele foi batizado e começou a comer para recuperar as forças. Após sua conversão, Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Isso surpreendeu aqueles que conheciam seus esforços anteriores para destruir o movimento cristão. A história da conversão de Paulo não é apenas sobre sua transformação, mas também um momento crucial na história da igreja primitiva.
marca a mudança de um importante perseguidor para um grande defensor do cristianismo e mostra as formas poderosas e muitas vezes inesperadas pelas quais a fé cristã se espalhou durante seus primeiros anos. A história da conversão de Paulo na estrada para Damasco é um exemplo poderoso de como uma vida pode ser transformada por Cristo. A vida de Paulo passou por uma reviravolta completa. De perseguidor de cristãos, ele se tornou um dos mais apaixonados defensores do cristianismo. Isso mostra que, através de Cristo, até mesmo as mudanças mais inesperadas e profundas são possíveis. Pessoas que parecem estar mais distantes da fé podem se tornar seus mais fortes promotores. Após seu encontro com Cristo, a vida de Paulo ganhou um novo propósito e direção. Ele dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus que ele havia tentado suprimir. Esta transformação destaca como Cristo pode dar um novo sentido e propósito à vida, redirecionando os objetivos e ações de uma pessoa para algo positivo e impactante. A cegueira física de Paulo na estrada para Damasco e sua subsequente cura são simbólicas do despertar espiritual. Mostra como a intervenção de Cristo pode trazer iluminação e cura, não apenas fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente, levando à redenção e a um novo começo. A transformação na vida de Paulo teve um efeito cascata, influenciando significativamente a propagação do cristianismo na igreja primitiva e moldando a teologia cristã. Seus escritos formam uma parte substancial do Novo Testamento. Isso exemplifica como uma vida transformada pode deixar um impacto duradouro e um legado, influenciando outros e contribuindo para causas maiores. Sua história é uma fonte de esperança e encorajamento para muitos. Sugere que ninguém está fora do alcance do amor e da transformação de Cristo. Independentemente do passado de uma pessoa, todos têm o potencial de mudar e fazer uma diferença positiva. A contribuição de Paulo para a propagação do Evangelho foi monumental, marcada por suas extensas viagens missionárias, sua capacidade de se conectar com diferentes culturas e seus escritos influentes. Paulo embarcou em várias grandes viagens missionárias pelo Império Romano, registradas nos Atos dos Apóstolos e estimadas em milhares de milhas, principalmente a pé. Em sua primeira viagem missionária, Atos 13 e 14, Paulo e Barnabé viajaram principalmente para Chipre e depois para a atual Turquia, pregando em sinagogas judaicas e aos gentios, não judeus, estabelecendo igrejas ao longo do caminho. Em sua segunda viagem missionária, Paulo, acompanhado por Silas e mais tarde por Timóteo, viajou pela Ásia Menor e pela Europa, incluindo lugares como Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Foi nessa viagem que a mensagem cristã começou a se espalhar significativamente entre os gentios. Em sua terceira viagem missionária, Paulo revisitou as igrejas que havia fundado na Ásia Menor e na Grécia, fortalecendo as comunidades ali. Ele passou um tempo considerável em Éfeso, uma importante cidade do Império Romano. A capacidade de Paulo de se conectar com diferentes culturas como judeu e cidadão romano foi fundamental. Ele estava familiarizado com a cultura grega, o que o equipou de maneira única para se engajar com públicos diversos. Ele era hábil em se conectar com judeus, pois compartilhava seu patrimônio e conhecimento das Escrituras, e com gentios, entendendo seus antecedentes filosóficos e costumes. Paulo adaptava sua mensagem para diferentes públicos. Para os judeus, tornei-me como judeu, para ganhar os judeus, para os que estão sem lei, como sem lei. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. 1 Coríntios 9, 20 a 22. As cartas de Paulo às primeiras igrejas formam uma parte significativa do Novo Testamento.
Esses escritos abordavam várias questões nas primeiras igrejas, forneciam insights teológicos e ofereciam orientação sobre a vida cristã. Suas cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, entre outras, são textos fundamentais para a teologia cristã. Além da pregação, Paulo foi fundamental na fundação e nutrição das primeiras comunidades cristãs em todo o Império Romano. Ele forneceu a essas comunidades liderança, estrutura e ensinamentos, preparando o terreno para a futura igreja. A defesa de Paulo pela inclusão dos gentios na fé cristã, sem a exigência de seguir a lei judaica, como a circuncisão, foi significativa no desenvolvimento do cristianismo como uma fé universal. No geral, a contribuição de Paulo para a propagação do evangelho foi monumental. Através de suas viagens missionárias, ele levou a mensagem cristã a uma ampla área do Império Romano. Sua capacidade de se conectar com diferentes culturas e seus escritos teológicos ajudaram a moldar a igreja primitiva e continuam a influenciar o cristianismo hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Reflexão e Fé, e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões. Até o próximo vídeo.